Da Torre Branca vão procurá-lo, mas ele não mais retornará das montanhas ou do mar. Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Senhor dos Anéis, As Duas Torres do Tolkien. As Duas Torres é a segunda parte do livro O Senhor dos Anéis, sendo a primeira parte A Sociedade do Anel e a terceira parte O Retorno do Rei. Já tem resenha aqui no canal de A Sociedade do Anel, vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. E é claro, né, gente, se você não leu A Sociedade do Anel, essa resenha pode conter spoilers. No final de A Sociedade do Anel, a comitiva acaba se dividindo em 3 grupos. O Frodo e o Sam acabam tendo que fugir ali dos orcs e eles acabam, em consequência disso, se separando do restante do grupo. E aí, como o Frodo é o portador do anel, eles decidem ir sozinhos para Mordor. O Pippin e o Merry, eu não sei como é que pronuncia o nome dos dois, então eu vou pronunciar desse jeito mesmo, tá? Me desculpa se estiver errado. Eles são capturados pelos orcs e o Aragorn, o Legolas e o Gimli acabam ali se vendo numa situação de quem que eles vão atrás. E eles acabam decidindo ir atrás do Pippin e do Merry e seguir aí esses orcs. Cada uma das 3 partes de O Senhor dos Anéis, então de novo, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, porque se você não sabe, apesar de serem vendidos mais comumente como 3 livros, apesar da gente encontrar uns volumes únicos ainda por aí, terem tido 3 filmes, o autor e a maioria dos fãs, e realmente o livro funciona assim, quem lê vai entender, consideram O Senhor dos Anéis como um livro único dividido em 3 partes. Então, cada um dos 3 livros vai ser, das 3 partes, melhor dizendo, vai ser dividido em 2 livros. Em As Duas Torres, isso também acontece. Então, no primeiro livro, a gente vai acompanhar o Aragorn, o Legolas e o Gimli seguindo esses orcs, e nesse primeiro livro, o autor vai intercalar também partes em que a gente vai ver o que está acontecendo ali com o Pippin e o Merry, e o Frodo e o Sam só vão reaparecer em As Duas Torres no segundo livro, em que a gente vai acompanhar os dois e o Sméagol indo até Mordor. Muitas pessoas têm dificuldade de ler Tolkien ou não gostam tanto assim porque ele descreve muito. Quando eu digo muito, é muito mesmo, assim. Ele é extremamente detalhista, então tem horas que ele vai parar pra descrever a geografia do lugar que eles estão andando. Então ele vai descrever a montanha com detalhes, a flor com detalhes, a pedra com detalhes. Eu gosto muito disso, então eu não tenho tanto problema assim. Mas em As Duas Torres eu acho que eu entendi um pouco melhor essa dificuldade. Porque o que acontece? As Duas Torres têm 2 ritmos completamente diferentes. No livro em que a gente vai acompanhar o Aragorn, o Legolas e o Gimli, e o autor vai intercalar capítulos do Pippin e do Merry, a história é muito mais fácil de ler, porque o grupo que tá com o Aragorn, eles vão sim seguir os orcs, eles vão se deslocar, e o autor vai ir descrevendo essa paisagem, mas eles vão se deparar com outras situações também. E o Pippin e o Merry também são personagens muito carismáticos. Já na parte do Frodo e do Sam, primeiro, eles estão num lugar escuro e desolado, então eles vão, é uma parte um pouco mais sombria do livro, vamos dizer assim. E assim, gente, eu não gosto do Frodo, assim, eu acho ele um pouco chatinho. Me desculpem quem gosta, mas assim, não dá. E o Sam, assim, ele é bem mais legal do que o Frodo, mas ele pensa muito mal de si, ele tem uma autoestima muito baixa. Então, e como eles e o Sméagol só vão andar, parar, comer, dormir. Andar, parar, comer, dormir. Não necessariamente nessa ordem. E o Frodo, principalmente, só faz isso, é muito mais cansativo. Assim, eu entendo, no caso do Frodo, só pra justificar, eu entendo que o anel é um peso muito grande, né? É um artefato, vamos chamar assim, ali, que tem uma vontade própria, então isso pode ser mais cansativo pra ele. Mas, gente, ele não faz nada. E aí, quando o autor começa a descrever as coisas, por essa característica deles só andarem, comerem, dormirem, pararem, e a parte deles ser um pouco mais sombria, um pouco mais escura, essa descrição excessiva do autor das coisas acaba sendo um pouco mais maçante. Como a comitiva acabou tendo que se dividir, aqui a gente vai acabar conhecendo um pouco melhor os personagens, assim, a personalidade de cada um deles. Os destaques aqui são para a amizade entre o Legolas e o Gimli, se vocês não sabem.
elfos e anões na Terra-média não se dão lá muito bem. Inclusive, quem leu O Hobbit deve lembrar que o pai do Legolas e o pai do Gimli interagem ali de uma forma não muito amigável. Então é interessante acompanhar essa amizade surgindo e se desenvolvendo. E o Pippin e o Merry, que são extremamente carismáticos e roubam a cena ao ponto da gente querer mais capítulos deles do que do Frodo. Eu acho interessante porque, assim, os dois acabam se parecendo muito mais com o Bilbo que a gente vê no Hobbit do que o próprio Frodo. O Aragorn também é um personagem interessantíssimo, mas eu acho que o momento dele de brilhar vai ser mesmo em O Retorno do Rei, e o Frodo é só irritante mesmo. O Senhor dos Anéis é uma história predominantemente masculina, tá? Aparecem poucas mulheres na história, apareceram poucas pelo menos até agora, tá? Não sei como é que vai ser em O Retorno do Rei, porque eu ainda não li. Mas tem uma personagem feminina que ela apareceu de fato apenas uma vez ali, que ela interagiu com esses personagens e foi em A Sociedade do Anel. E só que aqui ela é o tempo todo citada por esses personagens masculinos, então ela tá o tempo todo presente na história. Em todas as vezes que ela é citada por esses homens, ela é citada com uma mistura de admiração, fascínio e medo. Eu tô falando da Galadriel. Fica evidente que ela é uma das personagens mais poderosas e mais fortes do mundo do Tolkien. É uma pena que ele não deu tanto destaque assim pra ela, né? Seria interessante ver um pouco mais da Galadriel, ver ela participando um pouco mais ativamente dessas histórias. Conforme eu vou lendo mais as obras do Tolkien, eu vou conseguindo identificar elementos que ele usa nas histórias dele, ou que ele criou, que vários outros autores de fantasia acabaram utilizando, né? Viraram grandes referências mesmo para escritores de fantasia. É evidente que o Tolkien é o maior escritor do gênero que a gente tem. Ele é a base para muitas dessas histórias que a gente tem hoje, principalmente alta fantasia. Então, assim, se você gosta do gênero, se você tem interesse pelo gênero, em algum momento da vida você vai ter que ler algum livro do Tolkien, principalmente a obra magna dele, que é, sem dúvida nenhuma, O Senhor dos Anéis. Para quem ainda não se considera pronto para ler O Senhor dos Anéis por causa desse caráter muito descritivo da escrita do autor, eu tenho a solução. Eu te recomendo ler O Hobbit primeiro. Inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards. O que acontece? O Hobbit se passa na Terra-média, é uma fantasia em volume único, e a gente vai acompanhar aventuras do Bilbo. O Anel já aparece aqui, outros personagens já aparecem aqui, mas você não necessariamente precisa ler o Hobbit para poder entender O Senhor dos Anéis, tá? Uma coisa não tá necessariamente ligada à outra. Você pode só ler O Senhor dos Anéis, você pode só ler o Hobbit. Mas é interessante ler o Hobbit, principalmente antes de ler O Senhor dos Anéis, pra gente conseguir entender como que o Anel chegou até o Frodo. Além do que, o autor escreve a história de um jeito muito mais leve, a história é muito mais divertidinha, não tem tanto esse caráter sombrio que O Senhor dos Anéis em alguns momentos tem. E o autor, sim, ele descreve, mas essa descrição ela é um pouco menos maçante do que em O Senhor dos Anéis. Enfim, gente, eu tô cada vez mais encantada pela escrita do Tolkien e eu recomendo demais que vocês façam essa leitura. Então, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, você ajuda o canal com uma pequena parcela da sua compra e não pagam nada mais do valor do produto por isso. Só uma coisa, essa minha edição aqui é da época que O Senhor dos Anéis era publicado aqui no Brasil pela Martins Fontes. Essa edição já não tá mais tão fácil de encontrar assim. Eu vou deixar os links das novas edições da HarperCollins, que estão muito bonitas, eu já vi uma delas. Mas se eu encontrar essa daqui, eu também vou deixar, tá? Caso vocês tenham interesse. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo pros seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.